Olá, eu sou Maria José Esteves de Vasconcelos, sou pesquisadora, professora e atualmente eu tenho ministrado workshops, cursos, palestras sobre o pensamento sistêmico como novo paradigma da ciência e sobre a metodologia de atendimento sistêmico, uma metodologia de que eu sou coautora e que pretende viabilizar a construção conjunta de solução para uma situação-problema. Eu fui convidada pelo presidente da Academia Mineira de Letras, o professor Dr. Rogério Faria Tavares, para falar aqui hoje sobre um autor que tenha me impactado muito. Eu agradeço, então, à Academia Mineira de Letras, na pessoa do seu presidente, por esse convite que muito me honra. Desde o início da minha carreira acadêmica, eu atuei no domínio da ciência. Eu comecei no domínio da psicologia experimental. E hoje eu tenho uma trajetória de mais de 50 anos como pesquisadora e professora. As minhas pesquisas sobre a mudança de paradigma que está acontecendo no domínio da ciência me levaram à publicação do meu livro Pensamento Sistêmico, o novo paradigma da ciência. Esse livro conta hoje com 11 edições em português e desde o ano passado temos também uma edição em inglês. Durante toda essa trajetória, eu fui impactada pelas pesquisas de diversos cientistas que atuavam em diferentes disciplinas científicas. Na física quântica, quando Heisenberg nos traz o princípio da incerteza, na termodinâmica, com as questões da desordem, na fisicoquímica, quando o Prigogine nos traz o salto qualitativo do sistema que funciona longe do equilíbrio, na biofísica, quando o Atlan nos traz as questões da complexidade, na cibernética, quando Heinz von Foster nos fala do sistema observante, e na biologia, sobre a qual eu vou falar um pouco para vocês. Então, eu escolhi falar do autor que mais me impactou e vou compartilhar com vocês os conhecimentos, os desenvolvimentos trazidos para a ciência pelo biólogo chileno Humberto Maturana, que eu conheci a partir dos anos 90, de fato eu conheci os seus escritos no final dos anos 80 e o conheci pessoalmente no início da década de 90 e foi o cientista que mais me impactou. Ele morreu este ano, no dia 6 de maio, aos 93 anos, quando ainda estava em plena atividade. Eu quero falar das contribuições do Maturana para a mudança de paradigma na ciência, mas eu quero focalizar especialmente as implicações do trabalho dele, não só para os profissionais que estão atuando no âmbito da ciência, mas para todos os leigos. As contribuições do Maturana vão nos convidar a repensar os nossos valores, os nossos pressupostos, as nossas crenças sobre a existência de uma realidade objetiva e sobre a nossa busca da verdade. E as contribuições desse grande biólogo, desse grande cientista, têm repercussões transformadoras para a nossa forma de estar no mundo e de nos relacionar na família, no trabalho, na política, nas cidades, onde quer que estejam os domínios sociais dos quais a gente esteja fazendo parte. Essas implicações do trabalho de Maturana vêm
questionar, colocar em xeque crenças muito arraigadas que todos nós aprendemos desde praticamente o início das nossas vidas, né? Crenças de que o mundo pré-existe ao nosso conhecimento dele, e uma segunda crença de que nós podemos e devemos conhecer o mundo objetivamente, tal como ele é na realidade. E as evidências trazidas pelo biólogo dos laboratórios de biologia experimental, assim como as elaborações teóricas que ele nos propiciou, nos convidam a uma nova visão de mundo e a repensarmos o mundo que queremos viver. O biólogo Maturana tinha duas perguntas: o que é a vida e como o ser vivo conhece o mundo? A primeira pergunta, Maturana respondeu nos oferecendo a teoria da autopoiese. Essa é uma teoria sistêmica para o funcionamento dos seres vivos e aplica-se naturalmente a nós também, enquanto seres vivos, mesmo que sendo de uma espécie de seres vivos bastante diferente das demais. Maturana definiu o sistema vivo como um sistema autopoético. O que essa palavra quer dizer? É um sistema que produz a si próprio, que produz o tempo todo, continuamente, os seus próprios componentes e se mantém vivo em acoplamento com o meio com o qual ele interage. Importante essa resposta do Maturana para a pergunta do que é a vida, né? As perguntas até então disponíveis não eram satisfatórias para o cientista. Respostas essencialistas, respostas que apenas descreviam o viver do ser vivo, né? Um ser que nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, essa resposta do Maturana, trazendo uma definição da vida, como o ser vivo é o ser que tem uma organização autopoética, foi, sem dúvida, muito importante. E a segunda pergunta, que foi a pergunta sobre como o ser vivo conhece, o que Maturana traz como resposta a essa pergunta foi o mais impactante para mim. Ele elaborou o que ele mesmo chama de biologia do conhecer, onde ele demonstra que o nosso conhecer depende da nossa biologia, ou seja, a forma como nós conhecemos o mundo depende da nossa constituição biológica, depende da forma como funciona o nosso sistema nervoso. Nós todos aprendemos, como eu já disse, a acreditar que o mundo pré-existe ao nosso conhecimento dele e que nós devemos nos esforçar para conhecê-lo tal como ele é. Tanto assim que quando a gente se defronta com duas pessoas fazendo afirmações diferentes sobre uma determinada situação, sobre um determinado fato, nós acreditamos que uma está certa e a outra está errada. E a gente costuma convidar um terceiro, uma testemunha, para decidir quem está com a verdade, né? Nós funcionamos buscando a verdade. Porém, as demonstrações do Laboratório de Biologia Experimental nos mostram que o nosso sistema nervoso não funciona como um espelho refletindo o mundo, um mundo exterior a nós. Tudo aquilo que a gente percebe, tudo que a gente vê, depende da nossa estrutura biológica. Maturana e a equipe que trabalhava com ele no laboratório de biologia experimental realizou
uma experiência que ficou clássica e que nós podemos replicar facilmente. Eu mesma já tenho replicado essa experiência em várias aulas, em vários contextos, em palestras, e é muito impactante o resultado dessa experiência se nós nos permitirmos refletir sobre esses resultados. A experiência consiste no seguinte: nós projetamos numa tela branca 2 focos de luz branca, fazemos com que as 2 luzes fiquem superpostas na tela. Num dos focos de luz eu coloco um filtro, posso colocar um papel celofane vermelho, e o que acontece é que a tela fica tingida de rosa. E quando eu coloco a minha mão interceptando essa luz, aparece naturalmente a sombra da minha mão na tela. E o interessante é que a sombra que aparece é vista, é distinguida pelas pessoas como verde, como uma sombra da cor verde. E aí as pessoas se perguntam, como é possível se o comprimento de onda que foi selecionado corresponde ao que nós chamamos de vermelho e as pessoas em geral verem na tela uma sombra verde? A explicação está na nossa constituição biológica, na forma como a nossa retina está constituída. Lá na nossa retina estão as terminações nervosas que recebem os comprimentos de onda luminosa, os estímulos luminosos que nos atingem. E esses receptores, essas terminações nervosas, estão na nossa retina aos pares. Assim, ao lado de uma terminação nervosa que capta o comprimento de onda correspondente ao vermelho, se encontra uma terminação nervosa que capta o comprimento de onda correspondente ao verde. E nessas condições de estimulação, quando um receptor é superestimulado, o estímulo passa como corrente nervosa para o outro receptor que está ao lado. E então nós experimentamos subjetivamente, nós vivemos subjetivamente a percepção do verde. Se a gente reflete sobre esses resultados, nós concluímos que o que nós vemos não depende exclusivamente do que vem para nós do meio, né? Claro que o verde que eu vi foi resultado da interação entre o comprimento de onda que me atingiu e a característica estrutural, biológica da minha retina, né? Então, o Maturana nos diz, nem as cores são propriedades objetivas dos objetos. Aliás, nenhum de nós pode saber se o que eu estou chamando de verde corresponde ao que o outro está chamando de verde. As nossas experiências subjetivas são absolutamente privadas, pessoais, e nós só podemos compartilhar essas experiências através da linguagem. E é através da linguagem que os nossos antepassados, por consenso, decidiram dar os nomes para as cores, né? Mesmo sem conhecerem diretamente a experiência subjetiva que nós estamos nomeando. Então, eu tenho disponibilizado no YouTube essa experiência que eu realizei e gravei, e quem tiver interesse pode acessar lá no meu canal do YouTube. Outra situação que eu acho que nos leva a reflexões é o fato de que eu sozinha, comigo mesma, não posso distinguir, na minha experiência subjetiva, uma percepção de uma alucinação. Eu sozinha, com a minha experiência, eu não tenho como saber se eu estou percebendo ou alucinando. Se eu digo, vejo um copo sobre a mesa,
não sei se o copo está na mesa ou se é uma alucinação. Só quando eu compartilho a minha experiência e outras pessoas também compartilham as suas experiências, é que na conversação, na linguagem, nós construímos aquilo que nós vamos tomar como realidade. Então, também a respeito dessa situação, eu tenho no YouTube um vídeo que ilustra essa situação, uma experiência também realizada com uma turma de alunos. Bom, então, resumindo, a nossa estrutura biológica nos impede de falar objetivamente do mundo, mas nós não somos só seres vivos. Nós, além da estrutura biológica, nós temos também uma estrutura de humanos. Nós somos seres vivos de uma espécie que vive na linguagem, né? E esse fato nos permite construir conjuntamente, conversando com outros seres humanos, aquilo que nós vamos tomar como real. Então, essa nossa estrutura de humanos, que às vezes eu chamo também de estrutura relacional, ela contém possibilidades, aquisições que nós vamos fazendo ao longo das nossas interações com o meio. Por exemplo, falar um idioma estrangeiro, dirigir um automóvel, nadar, tudo isso são aquisições que estão na nossa estrutura de humanos, né? Mas também fazem parte dessa nossa estrutura as nossas crenças, os nossos pressupostos, as premissas em que nós aprendemos a acreditar, né? Então, as possibilidades que eu tenho hoje na minha estrutura me permitem algumas e não outras interações com o meio. Por exemplo, a minha estrutura de humana hoje não contém a possibilidade de falar alemão. Então, eu não posso interagir com um grupo de pessoas que só fala o alemão. E ninguém pode me acusar pelo fato de não falar alemão, mas apenas compreender que a minha história de interações com o meio até hoje não tornou possível a inclusão dessa possibilidade ou essa habilidade na minha estrutura, até hoje, porque ainda posso vir a adquirir nas próximas interações com o meio essa habilidade, né? Então, a cada momento nós interagimos com as possibilidades que a nossa estrutura contém naquele momento. E eu já imagino que eu já tenha deixado claro que a nossa estrutura pode mudar e muda o tempo todo, à medida que nós vamos interagindo com o meio. Maturana tem uma frase que eu considero fundamental. Ele estava começando a ministrar uma palestra, e ele foi ao quadro e escreveu: "Tudo é dito por um observador". E ele estava enfatizando o fato de que tudo que é dito sobre qualquer coisa é dito por alguém, e essa pessoa que diz algo, diz a partir das possibilidades contidas na sua estrutura, a partir da sua experiência subjetiva da situação, que, como eu já disse, é inacessível. O que nós temos de mais privado é a nossa experiência subjetiva do mundo, né? E havia na plateia um outro pesquisador, o ciberneticista austríaco Heinz von Foster, pediu licença, subiu ao palco e completou: "a outro observador". Esses dois cientistas, o Heinz von Foster e o Maturana, tiveram um papel fundamental para a mudança de paradigma na ciência, porque ambos levaram para os seus laboratórios de cibernética e de biologia a pergunta epistemológica, que até então era objeto de estudo apenas dos filósofos.
que é a pergunta pelo conhecer, como o ser vivo, como nós conhecemos o mundo, né? Então, tudo isso tem implicações para aquilo em que a gente acredita, depois de conhecer todas essas contribuições que nos vêm dos laboratórios científicos. Então, nós agora reconhecemos que não existe realidade independente do observador, que ninguém tem acesso privilegiado à realidade, que não existe verdade objetiva, ninguém é autoridade para falar da verdade, por mais que tenha se especializado naquele assunto, e não há como embasar uma certeza. Não temos base alguma para dizer que eu estou certo e o outro está errado. Então, se não há base para eu me considerar superior ao outro, só me resta reconhecer que cada um está fazendo a cada momento o que a sua estrutura permite, sem perder de vista que a estrutura de cada um resulta da sua história de interações com o meio, das contingências que essa pessoa encontrou na vida até agora. Então, a implicação dessa compreensão, dessa nova compreensão, nas palavras do próprio Maturana: reconheço genuinamente o outro como legítimo outro no meu espaço de convivência. E o Maturana diz que esse reconhecer é amar o outro, legitimar o outro. É assim que ele define o amar. E isso nos implica em viver na aceitação, compartilhando, cooperando, vivendo na emoção do amor. Mas também precisamos lembrar que legitimar não significa concordar ou aprovar tudo que o outro diz ou faz, né? Mas apenas compreender que ele está fazendo o que a estrutura permite e, além disso, compreender também que, interagindo com ele, eu posso contribuir para que mudem as possibilidades que a estrutura dele contém e ele poderá vir a ter comportamentos diferentes. E Maturana nos convida a refletir sobre o viver da nossa espécie, o viver humano, o viver da espécie hominídea. E ele nos coloca que os nossos ancestrais eram animais coletores, que viviam em pequenos grupos, compartilhando o cuidado da prole, compartilhando os alimentos, acariciando, desfrutando da companhia uns dos outros, que tudo isso teria viabilizado o emergir da linguagem. E esses nossos ancestrais foram conservando essa forma de viver, de modo que hoje o nosso viver humano se dá em grupos conversando. A origem do Homo sapiens aconteceu num contexto de cooperação. Então, nós somos, por natureza, biologicamente amorosos. E viver conforme a origem da nossa espécie significa constituir sistemas de convivência na emoção do amor, na aceitação incondicional, sem acusação, sem cobrança, sem recriminação, o que nos propicia uma convivência prazerosa e harmoniosa. E essa forma de convivência ainda está presente, segundo os estudiosos, nos povos que nós consideramos primitivos, que nós chamamos de não civilizados. O nosso viver social, então, está embasado na nossa biologia, porque a nossa estrutura contém a possibilidade da linguagem no domínio da fisiologia e a nossa espécie vem conservando esse viver em grupos e em conversações. Entretanto, a nossa cultura, a nossa civilização tem nos levado a negar o outro, tem nos levado a um viver incoerente com a nossa biologia, a um agir não amoroso. Mas quando a gente nega o outro, quando a gente age de forma não amorosa, nós sofremos. E isso muitas vezes nos adoece, porque contradiz a nossa biologia.
Nós podemos constatar isso quando alguém nos pede uma carona, uma esmola, nós temos uma série de justificativas, de racionalizações para negar o outro. Mas se a gente for bastante honesto consigo, nós vamos ver que nós não nos sentimos confortáveis quando negamos o outro. Não é da nossa natureza negar o outro. A nossa cultura individualista, competitiva, nega o outro, nega o amor e reduz as oportunidades de convivência prazerosa. Ultimamente nós temos ouvido falar que a humanidade está vivendo crises. As crises sanitária e econômica que foram desencadeadas pela pandemia, a crise climática e, a meu ver, a mais grave crise, que é a gritante desigualdade entre as pessoas que habitam o nosso planeta. Dizem também que as crises oferecem possibilidades e que a possibilidade de um salto qualitativo na nossa forma de viver pode ser consequência da crise. Mas como assim? Como a crise vai viabilizar uma mudança, um salto qualitativo? Nós sabemos que na base dos nossos comportamentos estão as nossas crenças. Sempre que possível, nós tendemos a nos comportar de acordo com aquilo em que nós acreditamos. Então, para haver uma mudança no comportamento, é preciso haver uma mudança nas crenças, nas premissas que estão embasando esse comportamento. Nós, como seres de linguagem, podemos refletir sobre as nossas premissas e, com isso, as nossas premissas podem mudar. E eu, então, penso que as crises que nós estamos vivendo são um convite para nós refletirmos sobre os valores que estão na base da nossa forma de viver. Quando eu falo de valores, eu falo de formas de conviver, de interagir, formas que estão enraizadas na nossa constituição biológica. Os valores fundamentam formas de conviver, de interagir solidariamente, colaborativamente, generosamente, honestamente, respeitosamente, eticamente, confiando, compartilhando, aceitando o outro sem exigências, sendo justos, leais, responsáveis, altruístas, disponíveis, enfim, sendo comprometidos com o outro ou convivendo e interagindo amorosamente. Vocês percebem que eu não estou usando o substantivo, eu não estou falando a solidariedade, a honestidade, mas estou usando o advérbio. Por quê? O substantivo reifica algo que é um processo, enquanto o advérbio qualifica o verbo, qualifica as nossas ações. Então, sendo formas de conviver, valores não se ensinam por meio de instrução, não se aprendem através de interação instrutiva, mas aprendem-se no conviver. Valores, segundo diz o Maturana, ou se vivem ou se negam na convivência. Assumir esse jeito de pensar, mudando as nossas premissas, vai implicar um viver mais compatível com a nossa estrutura original. E nós podemos pensar, que sistemas estamos constituindo? Que mundo estamos fazendo emergir nas nossas interações? Eu convido para essas reflexões, porque eu acredito que elas podem viabilizar soluções inovadoras para as crises que nós estamos vivendo. E aí vocês poderiam perguntar, isso é uma utopia? Sim, é a utopia que me motiva a deixar aqui esse convite para essas reflexões.